Graça e paz, igreja. Aqui quem fala é o pastor Chaiano. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso culto em casa. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Talvez o assunto mais importante da sua vida espiritual ou ainda o assunto mais importante da sua vida. Assista até o final desse vídeo e descubra sobre o que é comunhão e como alcançar a verdadeira comunhão com Deus. Fique conosco. Bom, queridos, como eu já falei, hoje nós estaremos falando sobre a comunhão com Deus. O que é a verdadeira comunhão com Deus e como alcançá-la. Bom, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso quer dizer que Deus, Ele não nos chamou apenas para irmos a uma igreja. Deus, Ele não nos convocou, Ele não nos chamou, Ele não pagou um preço por nós apenas para lermos a Bíblia ou ouvirmos louvores e assistir pregações. Deus, Ele nos chama para uma íntima comunhão com o seu Filho, através do seu Filho. Uma íntima comunhão no Espírito Santo. Bom, o que é comunhão? Comunhão é harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Identificação, comunhão de pensamentos, em que há união ou ligação, compartilhamento. O que é então comunhão? Comunhão é aquilo que você tem algo em comum com alguém, em comum com outra pessoa ou com um grupo de pessoas. É quando você está unido num mesmo objetivo. É quando você tem basicamente a mesma forma de pensar, o mesmo pensamento. Então quer dizer que Deus quer ter comunhão com o ser humano? Sim. Porém, Deus, em sua absoluta santidade, Ele não vai ter os mesmos pensamentos que você. Então, o que é necessário? Que você tenha os pensamentos de Deus. É disso que nós vamos falar. Como você pode estar ligado a Deus e ser mais semelhante ao Senhor. Queridos, vale lembrar que existe comunhão entre os irmãos e existe a comunhão com Deus. Uma grande diferença, né? As duas, elas são extremamente necessárias. Você precisa ter comunhão com os irmãos. Você precisa conhecer a igreja. Você precisa amar aos teus irmãos. Mas esse é um assunto para um outro momento. Hoje nós vamos falar sobre comunhão com Deus. Como de fato você pode conhecer a Deus. Como de fato você pode ter os pensamentos de Deus. Pensar a maneira que Deus pensa. E será que isso é possível? Né? O que seria uma comunhão com Deus, então? Da mesma maneira que você pode ter comunhão com os irmãos da igreja, todos tendo o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, né? Conforme nos fala também lá em Filipenses, no capítulo 2, né? Havendo em todos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, né? Da mesma maneira que você pode e deve ter essa comunhão com o irmão, você precisa ter a comunhão com Deus. Isso mais ou menos significa o seguinte: comunhão com Deus é ser amigo de Deus. É conhecer Deus. É ser um amigo. Não é apenas ser servo, mas ser um amigo. Não é apenas obedecer por obedecer. Não é apenas obedecer a Deus pela sua superioridade, pela sua infinita superioridade e santidade. Não. É obedecer a Deus também pelo amor que nós temos. É oferecer a Deus pelo prazer que nós temos em servir a Deus. Comunhão com Deus é conseguir compreender o Espírito Santo como nosso melhor amigo. Nós não podemos entender Jesus, ou Deus, ou a pessoa do Espírito Santo, como apenas aquele que vai nos julgar pelas coisas más que a gente faz. Não, pelo contrário. A obra salvífica de Cristo é para nos salvar da nossa condenação. Então, o Espírito Santo, ele é, na verdade, o nosso melhor amigo. Vamos ver isso desde o início. Em Adão, o que Deus buscava com Adão? Amizade. Deus buscava com Adão relacionamento. Deus, sempre foi o plano de Deus ter um relacionamento com o ser humano. Deus buscava um relacionamento de confiança com Adão. Isso é o que foi quebrado no Jardim do Éden.
um relacionamento de confiança. Ainda no livro de Gênesis, nós conhecemos a história de Enoque. E a palavra fala que Enoque foi um homem que andou com Deus até que não foi mais achado, porquanto Deus o levou. Nós compreendemos nessa história que Enoque, ele andou realmente com Deus. Ele foi tão íntimo de Deus, a ponto de que Deus levou ele para o céu. Nós temos então que Enoque, ele não experimentou a morte carnal como nós conhecemos. Outro exemplo de um grande amigo de Deus, nós vamos ver ainda no livro de Gênesis. Eu vou citar pelo menos mais um personagem ainda no livro de Gênesis, que é um destaque, né? Abraão, o pai da fé. Abraão ele é conhecido tanto como um pai da fé, como um amigo de Deus. Alguém que desenvolveu relacionamento com Deus. Além da religiosidade, o amor dele por Deus, o relacionamento dele com Deus, vai muito além de uma religião. Vai muito além de temer a Deus por medo daquilo que Deus possa fazer. O relacionamento de Abraão para com Deus é um relacionamento puro, sincero e um exemplo de verdadeira comunhão. Ainda falando do Antigo Testamento, só para citar mais um exemplo, nós temos Moisés, um homem fantástico, um homem que esteve realmente na presença de Deus. Ele subiu no monte e recebeu as tábuas dos 10 mandamentos da mão do Senhor. Imagina tal comunhão, você chegar na presença real de Deus. Ele não viu a face do Senhor, porque segundo a Bíblia declara, a face do Senhor seria muita glória. Ele não suportaria a face do Senhor. Então, Deus permitiu que ele visse apenas a sua glória. Ele apenas contemplasse a sua glória. Moisés foi um dos homens que chegou mais próximo de Deus. Ainda vivo, né? Com certeza, queridos. E assim, o que nós vemos no relacionamento desses homens com Deus que nos serve de exemplo? Falando agora do Novo Testamento, dois grandes exemplos de comunhão com o Espírito Santo, eu creio o apóstolo Pedro, eu quero destacar esses, né? Todos os apóstolos tiveram comunhão, com certeza. Mas eu quero falar de dois grandes apóstolos que eles destacam. O apóstolo Pedro, o grande líder da igreja em Jerusalém, e o apóstolo Paulo. Esses dois homens são sensíveis à voz do Espírito Santo. Esses dois homens, eles nos ensinam a não entristecer o Espírito Santo. Ter comunhão com Deus, portanto, não é você fazer a sua oração formal. Não é você apenas fazer a oração do Pai Nosso, ou orar pelos alimentos, ou ter uma vida bonitinha diante de Deus. Não. Ter comunhão é conhecer o Espírito Santo. É saber a vontade do Espírito Santo. É não apenas falar sobre o Espírito Santo, mas conhecê-lo de fato. Ter comunhão com Deus é muito além. É muito além, querido. Não é você cantar um louvor. Cantar um louvor pode atrair a presença de Deus. Amém. Mas é mais do que cantar um louvor. É entender o pensamento do Senhor. Não é que você vai conseguir entender a sabedoria de Deus. É muito profunda, ela é muito maior do que a nossa capacidade humana. Você não vai conseguir entender a mente de Deus, mas entender o que Deus quer. Conhecer a pessoa do Espírito Santo. Saber qual é a vontade do Espírito Santo para a tua vida. Qual é a direção. A comunhão com o Espírito Santo é uma comunhão de confiança. Confiar nele. De uma maneira tremenda. Nesses momentos de dificuldade, de dor, nesses momentos difíceis, é o momento certo para você confiar em Deus. Para você buscar essa intimidade com Deus. Para você orar a Deus de uma maneira diferente. Às vezes nós oramos a Deus de uma maneira tão formal. Ó Senhor Deus, dono dos céus e da terra. Às vezes não é isso que Deus quer. A palavra do Senhor fala que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Em sinceridade de coração. Deus não quer que você mostre como você é santo. Porque Ele é santo, santo, santo. Ele é muito mais do que qualquer coisa. Ao contrário, Deus quer ver um coração quebrantado, arrependido. Como atrair a presença de Deus? Seja sincero.
Seja honesto. Confessa diante de Deus as tuas fraquezas, os teus pecados, aquilo que você não consegue vencer. Peça ajuda. Diga, Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu não consigo orar, me ensina. Seja verdadeiro com Deus. Vai além da tua religião. A melhor forma de você fazer uma oração e você conhecer de fato o Espírito Santo é ter uma conversa. E hoje eu quero te fazer um convite, querido. Hoje eu quero convidar você a ter uma conversa com o Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo como sendo teu amigo. Fecha os olhos e diz assim, Espírito Santo, eu estou aqui. Quero ouvir a tua voz. Eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Ei, Espírito Santo, me mostra, me ajuda, me ensina. Me ensina a orar como convém. Me ensina a entender a tua palavra. Me dá ânimo, me dá coragem, me dá força. Me ensina a pregar a tua palavra para os outros. Você não precisa ser um grande pregador. Até porque evangelizar é falar do amor de Deus. Falar daquilo que você vive. É dar o testemunho da tua comunhão com Deus. E o Espírito Santo vai te ajudar. Para que ter comunhão com Deus? Quais são os motivos que todo cristão precisa ter comunhão com Deus? Bom, é a comunhão com Deus que vai te trazer os frutos do Espírito. Aí, o que são frutos do Espírito? É outra pregação. Nós vamos conversar disso num outro momento. Mas, só dando uma pincelada, frutos do Espírito é o resultado do Espírito Santo na tua vida. Longanimidade, paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, o amor, e por aí segue. Também é a comunhão com o Espírito Santo que vai te trazer os dons do Espírito. Os dons é uma outra conversa. Também, para um outro momento, nós vamos só citar eles aqui, né? O que seriam, então, os dons espirituais, né? Seriam dons de cura, dons da palavra, dons de revelação, dom de profecia, né? O dom de falar em línguas, pior de todos, como diz em 1 Coríntios 13, o dom do amor. Enfim, todos os dons que Deus pode te dar é fruto da presença do Espírito Santo na tua vida. Amém? Pastor, por que eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo? É simples. Para trazer vida ao teu cristianismo. Para que você tenha força, ânimo, coragem para viver a tua fé. Para vivenciar coisas tremendas na presença de Deus. Para desfrutar da tua fé de uma maneira muito maior. Muito além do que você estar numa reunião em apenas um culto. Para você experimentar realmente a presença do Espírito Santo. Aquilo que te faz viver a tua fé de uma maneira plena. Mas o que mais que o Espírito Santo pode fazer? O Espírito Santo, ele muda a tua vida. E isto é comunhão. Porque a comunhão no Espírito Santo é conhecer o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ter ele habitando cada vez mais em você. É você ter os pensamentos do Espírito Santo. É você entender o coração do Espírito Santo. É você entender aquilo que entristece ao Espírito Santo e aquilo que alegra ao Espírito Santo. É você ter as suas escolhas dirigidas pelo Espírito Santo. As suas decisões dirigidas pelo Espírito Santo. A comunhão com Deus é essencial em tudo na tua vida. Por isso que eu falei no começo desse vídeo, que talvez esse seja o assunto mais importante da tua vida espiritual ou ainda o assunto mais importante da tua vida. Porque quando o Espírito Santo está acima de todas as coisas, com certeza vai dar certo. Amém? Todas as tuas dúvidas, as tuas incertezas, momentos de fraqueza, de dor, você precisa do Espírito Santo. Você precisa desse amigo ao teu lado. Então, lembrando, o meu desafio para você hoje é que você consiga ter uma boa conversa com o Espírito Santo. Não apenas uma oração, mas uma conversa, um bom diálogo. Diz para ele, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Se tu realmente existe, vem, fala comigo. Eu quero sentir a tua presença. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tomar conta da tua vida. E a tua vida espiritual será transformada pela presença de Deus. O que você precisa é uma íntima comunhão com Deus. Conheça o Espírito Santo e ele vai mudar a tua história. Bom, amados irmãos, hoje a mensagem é curta, é uma breve mensagem,
mas muito forte para a nossa edificação espiritual. Lembrando que o nosso objetivo aqui nesse canal é edificar a tua vida espiritual, fazer você estar cada vez mais perto de Deus, através da oração, através da palavra de Deus, através de uma vida de comunhão. Que o teu pensamento esteja cada vez mais no Senhor. Amém? E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora mesmo no nosso canal, para você não ficar de fora de todas as novidades, de todas as mensagens que nós estaremos colocando semanalmente, vídeos novos, sempre buscando alguma novidade para você. Também nos acompanhe na nossa página lá no Facebook, curta a nossa página no Facebook, compartilhe, né? Compartilhe também essa mensagem, queridos. Por que você precisa se inscrever nesse canal? Porque também você vai estar nos apoiando a continuarmos fazendo esse trabalho, continuarmos levando a mensagem de Deus a muitas outras pessoas, tá bom? Então, queridos, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém?